porque Capitão América, Admirável Mundo Novo, introduziu o Adamantium como um subtrama para não fazer praticamente nada com ele durante o tempo de exibição do filme ou em sua cena pós-créditos. Certamente o Adamantium parecia fazer parte das subtramas removidas deste filme, enquanto ele transitava da versão Nova Ordem Mundial do filme para formar a versão Admirável Mundo Novo. Os vestígios de Adamantium que foram deixados neste filme e o que os produtores estão revelando sobre o Adamantium nos deixaram com uma pista muito grande de como a Marvel Studios planeja introduzir os X-Men em Vingadores, Doomsday, Vingadores, Guerras Secretas e a Saga Mutante. Neste vídeo, vou explicar por que o Adamantium estava realmente em Capitão América, Admirável Mundo Novo, e o plano da Marvel Studios para o Wolverine. O Adamantium foi introduzido em Capitão América, Admirável Mundo Novo, como um novo mineral valioso descoberto dentro da massa celestial, também conhecida como Tiamut, o celestial no núcleo da Terra que irrompeu a crosta no filme Eternos, mas foi transformado no que pensávamos ser mármore pelos poderes de transfiguração da eterna Cersei. Parte dessa transfiguração aparentemente significava que algumas quantidades de Adamantium estavam dentro do corpo marmorizado de Tiamut. Este Adamantium foi descoberto pelos japoneses e depois refinado em um local de mineração e roubado pela Sociedade Serpente, paga por Samuel Stearns, o líder. Esta amostra foi então recuperada pelo Capitão América Sam Wilson e Joaquim Torres do México e depois armazenada em uma instalação segura pelos americanos. Este recipiente indicava 815 graus Celsius, o que é muito quente. Mas quando se trata de metal fundido, é na verdade bem frio. Está abaixo dos pontos de fusão de aço, ouro e prata, e bem abaixo do ponto de fusão de um dos metais mais fortes da Terra, como o tungstênio. O Adamantium seria muito mais forte que o tungstênio. Pensei que isso poderia ter sido uma referência ao Coronel Stryker em X-Men e a maneira como ele descreveu o Adamantium fundido. Se você conseguir processar sua forma líquida bruta, você tem que mantê-la assim, mantê-la quente, porque uma vez que o metal esfria, é indestrutível. E trago isso à tona porque esse universo agora é cânone do MCU. De acordo com o manual oficial do universo Marvel A a Z, o Adamantium é uma substância feita pelo homem, criada pela mistura de resinas químicas, e essas resinas líquidas precisam ser mantidas a uma determinada temperatura, que é como eu acho que este filme conseguiu o número de 815 graus Celsius. Aprendemos com o discurso do presidente Ross que esta amostra de Adamantium não está em estado líquido, mas sim em um pedaço sólido, o que nos diz que, mesmo em um estado refinado sólido, este Adamantium irradia 850 graus Celsius de calor. Mas na cúpula da Ilha Celestial do presidente Ross, as bandeiras têm logotipos que parecem mostrar a mão estendida de Tiamut, com um anel de fogo acima dela, o que interpretei como um presente prometeico de fogo dos deuses, representando um grande salto à frente na tecnologia dada por Deus, ou talvez roubada de Deus para a humanidade. E seu discurso diante de pessoas importantes, incluindo os líderes da França, Índia e Japão, Ross diz isso. Quando a massa celestial emergiu no Oceano Índico, fizemos o que frequentemente fazemos. Discutimos sobre ela. Os países correram para reivindicá-la como sua, estabelecendo instalações de pesquisa para explorar seus recursos. O que foi encontrado dentro daquela ilha é nada menos que a descoberta do milênio. Suas aplicações potenciais em tecnologia, medicina e defesa são imensuráveis. E pausando aqui, a imagem da medicina inclui uma digitalização do esqueleto humano, o que parece um easter egg para a maneira como o programa Arma X enxerta Adamantium no esqueleto do mutante regenerativo James Logan Howlett, também conhecido como Wolverine. Então Ross diz que ter Adamantium daria aos Tequan, Japão, França e Índia uma vantagem sobre Wakanda. Ele diz: é ainda mais indestrutível do que o Vibranium e não é controlado por uma pequena nação isolacionista. Senhoras e senhores, apresento a vocês o Adamantium. A primeira e única amostra refinada foi roubada do local de mineração japonês, mas felizmente foi recuperada e está sendo armazenada em um local seguro. O Vibranium dos wakandianos também foi um presente dos céus na forma do meteorito que caiu em Wakanda nos tempos antigos. Tecnicamente, este Adamantium também veio do cosmos na forma inicial de uma semente celestial,
que se tornou Tiamut, mas não se tornou Adamantium até que Cersei interveio com seus poderes de transfiguração. Mas Ross termina com isso. O que fizermos a seguir com esta descoberta determinará como a história nos julgará. Se ratificarmos este tratado, poderemos produzir adamantium suficiente para distribuí-lo de forma justa e equitativa em todo o mundo, nenhuma nação deixada para trás. O discurso de Ross é então interrompido por Samuel Stearns, tocando Mr. Blue, e fazendo com que Isaiah Bradley e um punhado de outros ataquem Ross e os outros líderes. Mas na apresentação animada do presidente, vemos linhas se arqueando para fora da Ilha Celestial no Oceano Índico para outros pontos invisíveis ao redor do mundo. Mas o primeiro lugar que vemos sendo atingido é perto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o que me sugeriu que talvez parte deste plano fosse lucrar com algumas nações ricas em petróleo. Mas à medida que o filme avança, vemos como Samuel Stearns vaza informações da CIA para os japoneses, sugerindo que Ross intencionalmente recuperou o adamantium, e depois se recusou a dizer aos japoneses onde estava o local seguro na América onde ele o armazenou. Isso ameaça o tratado e leva-te a um conflito armado entre a Marinha Americana e as forças japonesas acima da Ilha Celestial. E então, após o incidente do Hulk Vermelho e a renúncia de Ross, sua sentença na balsa, os japoneses aprovaram o tratado formando os acordos Ross-Oaki e, então, um âncora do Spectrum News nos relata que as negociações mundiais continuam na corrida armamentista pelo elemento recém-descoberto, enquanto entramos no admirável mundo novo do adamantium. E vemos um rolo B de pedaços brilhantes de adamantium em forma de balas. Eu diria que parecem ser separados da única amostra refinada pelos japoneses, sobre a qual o presidente Ross falou antes. Basicamente, está sendo amplamente distribuído e é confirmado como um elemento na tabela periódica. E aprendemos com o artigo de Nate Moore na Entertainment Weekly que as lâminas que Copperhead usa para cortar o traje de vibranium de Sam também eram feitas de adamantium, então esse processo de armamento do metal já começou. Nate Moore era o produtor executivo deste filme e fazia parte da equipe de executivos criativos da Marvel Studios, que supervisionam esses projetos como representantes do Brain Trust, do estúdio e da direção narrativa mais ampla. Nate Moore se separou do estúdio após 14 anos, pouco antes do lançamento deste filme, mas ele retornará para produzir Pantera Negra 3. Moore disse à Entertainment Weekly que, quando se tratava de X-Men no MCU, havia um período de resfriamento após a Disney comprar os direitos dos X-Men em 2019. Mas agora esse período acabou oficialmente, e ele disse: "Agora que podemos construir o caminho para os X-Men, queremos começar a polvilhar essas coisas para que não pareça que você vai beber de uma mangueira de incêndio quando esse filme chegar, para que o MCU comece a lançar as bases para o que poderia vir." E então, quando perguntado sobre Tiamut e Adamantium, Nate Moore disse: "O que não queríamos era que Tiamut aparecesse no fundo de um monte de filmes diferentes sem qualquer contexto ou história. Então queríamos ter certeza de que, quando voltarmos a essa ideia, teríamos um motivo muito bom para fazê-lo. Unir Tiamut com a ideia de ser o berço do Adamantium. Pensamos que era realmente interessante porque é algo que só existe no MCU. Mas estamos construindo uma história massiva no MCU e queríamos começar a sobrepor o que fizemos no passado para fazer tudo parecer uma história coesa. Acho que em Doomsday e Guerras Secretas, ainda vamos conseguir um Wolverine de outro universo, como ter o universo 1005. Isso poderia explicar por que Nate Moore especificou que esta é a origem do Adamantium apenas no universo 616. Quando as incursões chegarem e o corpo de Tiamut for absorvido em um mundo de batalha, poderia criar um tesouro de Adamantium irradiando calor para que o Imperador Deus Doutor Destino armasse contra sobreviventes de outros universos. Talvez seus robôs do destino pudessem ser construídos com Adamantium. Mas o que significa que o universo 616 está dentro de um admirável mundo novo de Adamantium? Bem, estamos em um mundo que precisa deste Adamantium para se sentir corajoso contra outros mundos rivais que Samuel Stearns provocou na cena pós-créditos. Para todos eles, o Adamantium é mais escasso. O universo 616 tem um grande balde dele.
616 poderia completar o sonho de Tony Stark de uma armadura ao redor do mundo, uma armadura feita de adamantium, ou é apenas um planeta do tesouro para o Doutor Destino. Mas de qualquer forma, este mundo é corajoso e é novo. Comente abaixo o que você achou dessa nova origem do adamantium e de como isso vai ser usado no MCU. Até a próxima, tchau!